Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Peço à igreja do Senhor que fique em oração, para que quem fale aqui seja o Espírito de Deus. Porque isso é que importa para nós. Viemos todos aprender do Senhor Jesus. Aleluia. Como já foi dito, a nossa lição de hoje é o Deus uno e trino. Nós sabemos que o nosso Deus é maravilhoso, é o que tem cuidado de nós desde o princípio, em todas as áreas da nossa vida. Tudo o que somos e o que temos procede dele. Eu vou cantar um corinho. Igreja comprada, já não és mais tua, pertences àquele que o preço pagou. Tu fostes vendida ao mundo e ao pecado, mas Cristo Jesus já te resgatou. Todos nós fomos vendidos ao pecado, mas fomos resgatados pelo glorioso sangue do Cordeiro. Amém. Nesta manhã estaremos falando um pouco sobre o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Sabemos que tem muitos deuses por aí. Deus de prata, Deus de bronze, Deus de gesso, Deus de papel, mas o nosso Deus é único e é vivo e é verdadeiro. Então, é por isso que existe muita diferença de vida e de pessoas. Porque quem conhece o nosso Deus e ama a Ele e adora a Ele, tem que ter um estilo de vida à altura do que Ele é. E Ele é o Deus santo. Em tudo Ele é santo. E Ele nos manda que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E é esta a posição de diferença entre os que servem ao Deus Santo e aos que servem a qualquer Deus. Nós somos chamados a ter uma vida à altura do nosso Deus, para podermos ter comunhão com Ele. A doutrina da Trindade é a verdade mais cruel do pensamento cristão. Cruel por quê, irmã Inácia? Porque é difícil, se o Espírito Santo de Deus não tiver na nossa vida, não vamos entender. Se é que nós começamos pelo Velho Testamento, nós vamos ver um Deus único, pronunciado desde Gênesis, a começar da palavra da criação, falando sobre. E essa é a realidade. É um Deus, só existe um Deus. Guarde isso na mente de cada um. Nós não temos deuses,
Nós temos um Deus. Como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? É um pouco difícil, mas nós não temos que nos preocupar, porque a palavra é fiel e é verdadeira, e tudo que ela diz é a verdade. Glória a Jesus. Esse é o enfoque da presente lição que nós estamos. Só é possível conhecermos a Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. Ninguém ia poder entender sobre Deus, ou quem é Deus, assim como os outros estão vivendo e criando deuses, se Deus não tivesse se revelado na sua própria palavra para nós. O ser humano não pode conhecê-lo plenamente, mas é possível conhecê-lo o suficiente para saber que existe a possibilidade de um relacionamento entre o ser humano e Deus. Isso parece impossível, mas é verdade. Por isso foi que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, para que possamos ter esta comunhão e unidade com Ele. E quando a gente sai desta posição de comunhão com o nosso Deus, a nossa situação é terrível. Um dia Moisés, estando no deserto com Deus, mas por causa do pecado dos que ali estavam com ele, Deus disse para ele: Moisés, eu não vou contigo, mas vou mandar o meu anjo. E ele disse: Senhor, se tu não for comigo, eu não saio daqui. E assim seja a nossa vida diante do Senhor. Possamos estar em uma altura de comunhão, de tal maneira de podermos falar para o nosso Deus: Senhor, eu não vou viver um segundo sem ti. Se tu não queres estar comigo, eu também não quero mais nem um minuto estar aqui. É uma necessidade, irmãs, de comunhão completa com Ele. A Bíblia Sagrada é a nossa única fonte de pesquisa que nos permite saber que Deus existe e como Ele é, fornecendo registro que explica sua presença e os seus propósitos também. Eu vou beber bastante água, porque já estou assim, e agora estou usando uma medicação. E essa medicação seca a minha boca rapidinho. Logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, já nos fala de Deus, o Criador. E todos os 66 livros da Bíblia descreve sobre Deus em suas ações tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia inteira, irmão, começando de Gênesis até Apocalipse. No Velho Testamento, você vai ver Deus dando uma esperança para os homens. No Novo Testamento, você vai ver, desde o livro de Mateus até Apocalipse,
a chegada daquilo que o Senhor prometeu para o seu povo, que é o cumprimento da promessa se realizando. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em glória e majestade, que subsiste desde a eternidade, de uma só substância, indizível, mas se manifesta na história da salvação em formas pessoais, funções distintas. É verdade. Como eu terminei de falar para vocês, que desde o princípio, porque logo que o Senhor fala, se eu não me engano, no capítulo 3, no verso 15, quando ele faz a promessa, sobre o verbo, onde ele faz a promessa à mulher, mas já lá no começo de Gênesis, você vê o Espírito Santo trabalhando junto com Deus, porque ele estava pairado sobre as águas, né? Já estava ali, trabalhando. Revela a sua existência através do ministério dos profetas, dos sacerdotes, reis e seus servos fiéis. Servimos a um Deus fiel, vivo, que revela a sua palavra para cumprir, que revela sua palavra para cumprir, tanto age quanto fala. Ele não se limita pela distância nem pelo tempo. Passado, presente e futuro estão todos diante dele. Então, sabemos que Deus é fiel e é verdadeiro, e ele vela. A palavra que ele dá, ele faz cumprir. Por isso é que nós devemos ter o coração voltado para a Bíblia, para a palavra de Deus, encarando, buscando com sinceridade, em amor, em temor, em obediência, para uma vida de santidade, através da revelação otorgada, passo a passo, na palavra de Deus. Em todas as escrituras dos apóstolos, a Trindade é implícita e também nos dá a certeza da fidelidade da palavra. Sabemos que Deus é Espírito, um ser supremo, vivo, imortal, único, triuno, verdadeiro, santo, que fala e revela a sua palavra para cumprir. E não terá existente por si só, não teve princípio e não terá fim. Majestade sobrenatural, imensurável, onisciente, onipresente, onipotente, fonte de toda sabedoria, santidade, amor, justiça e fidelidade, misericórdia e bondade. Tudo isso são qualidades que eu retirei da Bíblia e da revista. Preparei para que cada um de nós pudéssemos sentir o peso da ação poderosa do nosso Deus, né? Que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra. O único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo, capítulo 6, de 15 a 16. Essa é a posição do nosso Deus. Glória e majestade estão ante a sua face, formosura no seu santuário. Salmo 96,
verso 6. O Senhor reina, tremam-se as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Salmo 99, verso 1. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enche o templo. Os serafins estão acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobre os seus rostos, com 2 cobre os seus pés, com 2 voam e clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. O Senhor está vestido de glória, de majestade. Ele é magnificentíssimo. Se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104, verso 1 e 4. Nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Salmo 89, verso 14. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor, e os seus relâmpagos alumia o mundo. A terra viu e tremeu. Os mares se agitaram, os montes se derreteram como cera, e na presença do Senhor, o Senhor de toda a terra. Não há outro Deus senão um só. Aqui está a base da nossa fé. Em um só Deus. 1 Coríntios 8 e 4. O Deus uno, único no seu gênero ou espécie, indivisível, um Deus único e trino, que consta de 3 pessoas, um só nome, para definir 3 pessoas ou aspecto. Essa divisão só existe um, porque a unidade está na própria pessoa de Deus. Aleluia, glória a Deus. São 3 pessoas sem deixar a harmonia da unidade, posicionando cada um na sua atividade. Deus o Pai, um só Deus e Pai, de todo o qual e sobre todos, e por todos e em todos. Efésios 4 e 6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. Eu achei, porque, como o irmão disse, a teologia, o nosso ensinamento, onde a gente aprende, existe vários pensamentos entre os teólogos. E cada um acha de um jeito. Eu olhando entre os estudos, eu vi que até na própria Assembleia de Deus, tem uns que falam de um jeito e os outros falam de outro. Eu fui buscar entre os livros, porque é muito difícil alguém falar sobre a Trindade. Então, por isso, eu tirei, escrevi, anotei cada versículo, para que não venha ficar dúvida na mente. Porque quem somos nós? Nós somos apenas o canal para falar a palavra, mas quem age em nossa vida, nos ensina é o Espírito.
E nós temos que entender a palavra para poder falar. E eu posso estar falando sobre a minha direção direta e causar um problema. Porque aqui estou falando para o Brasil, ou até para o exterior. Então é necessário que as coisas sejam explicadas pela palavra. E foi por isso que eu anotei, escrevi, para não chegar aqui e falar o que eu acho, o que eu penso. Ele tem existência própria sem dissociar-se da divindade. O Deus Pai é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4. O bom de tudo isso, irmãos, é que vocês podem depois pegar e fazer toda a anotação, porque quem está ligado pode fazer toda a anotação. Deus, o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas, criou todo o universo, criou as árvores, criou os animais, os peixes, as aves, o homem e a mulher, todos os seres viventes e toda uma exuberante natureza, admirado por todos nós, com sua beleza, flores de tamanho e cores e odores variados, que produzem deliciosos frutos de cores e sabores maravilhosos e tamanhos variados, e viu Deus que era tudo muito bom. Gênesis capítulo 1, de 1 a 31. Deus é o sustentador de todo o universo. Nada do que existe existiria fora dele, se ele abandonasse a sua criação apenas por um pouco tempo, tudo pereceria. Isso é uma grande realidade, é uma grande verdade. Precisamos de Deus todo segundo. Deus, o supridor de todas as criaturas. Deus é o supridor de tudo que há, visíveis e invisíveis, animados ou inanimados, materiais e espirituais. O movimento da terra é equilibrado, e da natureza e do universo como um todo, e está na palavra, no poder das suas mãos. Ele é que determina todas as leis e rege o universo. Nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1 e 3. Na sua mão está a alma de tudo o que vive, e o espírito dos filhos dos homens. João 12, verso 10. Não, João não, Jó 12, verso 10. É Deus quem faz produzir brotos e dá semente e o pão para aqueles que comem. Isaías 55, de 10 a 11. Deus, o provedor, Yahvé Jiré, em hebraico, o Senhor proverá. Yahvé Jiré foi o que Abraão disse para o filho, quando subiu no monte, levando o filho, que o filho perguntou para ele, pai, Isaac perguntou para ele, pai, nós vamos levando a lenha, mas aonde está o cordeiro? E ele, sem hesitar, virou para o filho e disse, meu filho, o cordeiro
Deus para si proverá. E ao chegar ali, naquele local onde ele ia entregar o seu filho ao Pai, ele colocou tudo em ordem e pôs o filho. E quando foi o momento de degolar, o anjo do Senhor bradou e disse: não estenda a tua mão sobre o teu filho, porque agora eu sei que tu temes a mim. Não negaste o teu próprio filho. E agora ele, feliz naquele momento, ele tira o filho de cima das pedras que estavam colocadas no altar e da lenha. E olhando para o lado, ali estava o cordeiro, preso, aguardando a hora de fazer o holocausto. Então, Deus proverá, mas Ele não provê só numa hora dessa, Ele provê diariamente, em tudo, todas as nossas necessidades. Glória a Jesus. Deus provê todas as coisas para todos. Algumas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, e verso 20. Ele é o provedor de toda a terra, mas ele tem uma queda especial pela sua igreja, principalmente por aqueles que realmente amam a palavra e têm uma vida em plena comunhão com ele. Foi ele quem nos formou e é ele quem conhece todas as nossas necessidades. E é ele que supre todas elas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, e verso 19. É ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como a tenda, para que neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. É lindo demais. Eu pensando nisso, que às vezes, irmão, a pessoa estuda e faz uma faculdade, e aí depois que faz aquela faculdade, parece que ele cresce, botou as pernas de pau, não entendo bem, né? E parece que muda por dentro e muda por fora, por causa de um jaleco preto que coloca nas costas, e se sente superior a todo mundo. Mas quando eu li esse versículo, eu sorri sozinha, lembrando que é que nós somos. Nós não somos nada. Somos, sim, muita coisa, se estivermos em Deus, obedecendo em amor, em temor e com sinceridade. Fora disso é balela, é bobagem. Se você ganha milhões, só vai dar para você. Se você ganha o suficiente para você viver, é suficiente. Se você está com Deus, aquilo que é tão pouco aparentemente, parece que rende diariamente. Glória a Jesus. Aleluia. O seu nome é Yahvé. No hebraico, que quer dizer eu sou o que sou. Este é o seu nome.
Eu acho isso lindo. Quando o Senhor deu a resposta, ele não deu a resposta dando um nome para ele. Essa palavra Iavé, de 4 letras somente, significa eu sou o que eu sou. Aleluia! Iavé, isto é, chamado tetragrama, palavra de 4 letras, do alfabeto hebraico. Não havia vogais, só consoante. Após o cativeiro, os judeus temiam violar o 3º mandamento do decálogo, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Iavé não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então, por isso, com medo, porque eles sabiam do que tinham passado, eles fizeram isso. Tiraram das escrituras o nome Iavé. E por isso é que hoje você vê uns chamar Jeová, Javé, vários tipos de nome. Mas o verdadeiro nome, a pronúncia, é difícil de ser compreendida, porque com o tempo perderam a pronúncia do antigo hebraico. E por isso chama-se Iavé, dá-se o nome Iavé. O Filho de Deus, vamos entrar agora na parte do Filho de Deus. As 3 pessoas da Trindade são distintas em sua manifestação, mas pertencem à mesma essência, indivisível e eterna. Ário e Atanásio eram 2 obreiros da casa de Deus. E Ário dizia que Jesus era inferior a Deus, porque tinha sido criado. E Atanásio era apenas um diácono. Ário era um presbítero, se eu não me engano. Não lembro direito se era presbítero. Mas Atanásio era apenas um diácono. E lá foi feito, havia tipo de uma contenda. E foi feita uma votação. E Atanásio não poderia receber voto, porque ele era apenas um diácono. Só Ário poderia receber. Mas Atanásio mostrou claramente o que estava escrito na Trindade. O credo de Atanásio expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar as substâncias. Essa é a verdadeira posição do cristão até aqui. Agora vejamos aqui em João capítulo 1, o que diz. No princípio era o verbo, a promessa, né? E o verbo estava com Deus, lá no princípio. E o verbo era Deus. João 1:1. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todos os homens que vêm ao mundo. João 1:9. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1:10. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas vindo a plenitude dos tempos, aí onde entra, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para os que estavam debaixo da lei, receber a remissão, para que pudéssemos recebermos a adoção de filho.
Gálatas 4:4. O que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, o verbo de Deus, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. 1 João 1 e o capítulo 1. O capítulo 1, de 1 a 5. João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e 29. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus deu a sua promessa. E na cruz do Calvário, ele nos resgatou com o seu próprio sangue. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1 e 2. Aqui está a unidade do trabalho entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tudo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, João 1 e 12, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, João 1 e 13. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 e 14. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta ou indireta, e nos seus ensinos e nas suas obras. A sua encarnação, a encarnação do Verbo, significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal está em Isaías 7,14, em Mateus 1 e 20. Entrou pela porta de todos os filhos dos homens. A porta, existe duas portas hoje. A primeira porta da entrada dos homens para a terra, que é no nascimento de mulher. Todos os homens que nós vemos, conhecemos, eles têm uma mãe. Nasceram e estão na terra porque passaram por uma mãe, que é a porta de entrada. Do mesmo jeito foi Jesus. Ele não veio e apareceu de uma vez sem ter... Não, ele nasceu de uma mulher. Se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos, diz aqui os apóstolos, a sua glória como a glória do unigênito. Ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2 e 5. O Messias, Cristo e Messias são palavras idênticas. Messias é a palavra hebraica e Cristo é a palavra grega. Ambos significam ungido do Pai, o príncipe do reino celestial. Ele nasceu, cresceu, viveu entre nós. Cresceu em estatura física e intelectual. Se alimentou normal, como todos os outros, para poder ter um crescimento. O Verbo de Deus é a palavra viva de Deus, a semente viva da união do Espírito Santo, e a palavra vida é gerada.
Então, o que acontece? Para fazermos pregação e sermos vitoriosos, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus e usar só a palavra, porque é da união do Espírito que está em nossa vida, porque somos o templo do Espírito Santo. Com a palavra de Deus, que é a palavra da Bíblia. Daí desta união é que a semente viva entra no coração pelo ouvido. E ali se forma uma nova criatura. Você nasce de novo. O homem velho que estava em você é quebrado. E agora nasce um novo homem. O seu passado é passado. E agora você é nova criatura. Mas se você ficar em cima do muro, significa que você não nasceu. Não nasceu. É necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse em João 3:3. Já são 10h05. Tem muita coisa para falar, mas eu vou resumir. Vou passar muito. Jesus veio cumprir sua missão e cumpriu. Deu a sua vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Esta vida maravilhosa foi o único meio que o homem teve depois de caído. Porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual o homem possa ser salvo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Ele é o caminho. E nós precisamos entender isso e viver isso. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Vou pular tudo que eu tinha preparado. Eu preparei 24 páginas que nos dá toda a definição do que realmente o Pai é, do que realmente é a obra do Filho e do que realmente é a obra do Espírito. Mas é impossível por causa do nosso horário. Então, eu sei, irmãos, todos nós conhecemos a palavra, mas, às vezes, nós não tiramos tempo para catalogar, para termos tudo isso conosco. Jesus é o único sumo sacerdote, mediador diante de Deus, ofereceu-se a si mesmo uma só vez pelos nossos pecados, tornou-se fiador de um melhor concerto. Os israelitas tiveram um sacerdócio humano, mas a igreja possui um sumo sacerdote nos céus, eterno. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13:12. E o Espírito Santo e a palavra de Deus. O Senhor nos fornece todos os recursos necessários
para uma vida santa e separada do mundanismo. Romanos 12, 1 e 2, que é o que está escrito. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém. Vamos falar um pouco do Espírito Santo. Já são 10 horas, já vai dar 11, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo de Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 1 Coríntios 13, 17. O Espírito Santo é o regenerador. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela palavra, pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tito 3, de 5 a 6. O Espírito Santo inspira aos seus santos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega, Paracleto, alguém chamado para ficar ao lado de outro e para ajudar, a sua presença nos consola, nos fortalece, nos orienta, nos direciona. Somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita na vida dos cristãos e intercede, conforta e consola a cada um. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14, de 16 a 18. Eu achei engraçado, irmão, porque nesta mensagem aqui, Jesus diz assim, voltarei para vós. Ele disse que nos mandaria o Espírito Santo para estar em nós e conosco. Mas ele já faz a promessa que voltaria para nós. É um conforto, né? João 14, de 16 a 18. Só os remidos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus, que vive irrepreensivelmente diante de Deus e dos homens, pode o receber. O convencedor. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai,
e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, de 7 a 11. É o Espírito Santo quem convence o pecador. É ele quem administra os dons ministeriais, espirituais. Deus coloca tudo disponível para a igreja. Glória a Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela recebeu tudo para ser forte. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus falou. João 14, 26. Os dons e a definição, a edificação da igreja. Os dons são os recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja, espiritualmente e para cumprir a sua missão até que o noivo venha. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vou também continuar saltando. E o Espírito Santo é o Espírito Santo quem nos forma. Os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. É o que eu já terminei de dizer. O intercessor, da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito intercede por nós, com gemido inexprimível. Aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 a 27. E após estudar e verificar que a fé que nos faz crer em um Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não podemos confundir as pessoas, nem dividir a substância, porque uma só é a substância para cada pessoa. E a outra é a pessoa. Primeiro, a pessoa do Pai. Segundo, a pessoa do Filho. E a terceira, a do Espírito Santo. Nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é Deus, possui atributo de Deus e realiza atos e obras de Deus. O Pai nos criou, o Filho nos remiu e o Espírito Santo nos santifica. Então, aqui está a questão da Trindade. Só que eu tive que diminuir para poder relatar. Só quero que cada um de nós possamos nos lembrar que precisamos viver uma vida nova, cada dia, orientados e direcionados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus de qualquer forma, relaxadamente. Então, temos que buscar a presença de Deus, temos que buscar a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. No ano de 87 para 88, o Senhor me deu uma revelação. Era mais ou menos 3 horas da tarde, 2 horas por aí, quando eu fui descansar um pouquinho para ir trabalhar. E logo que eu comecei a cochilar, eu tive uma visão. E naquela visão, chegava um homem por detrás de mim e tocava no meu braço esquerdo e dizia: olha para frente. E eu olhei e vi um muro branco. E quando eu vi aquele muro, ele disse: olha, ali é a casa do general.
ali é o quartel-general. E eu disse, eu não conheço nem o quartel comum, imagine o quartel-general. E quando ele disse isso para mim, eu nem olhei para ver quem estava falando comigo. Eu já fui saindo e fui ver aquele lugar que ele disse ser o quartel-general. E quando eu cheguei lá, naquele muro branco, eu andei, até que encontrei uma porta, bem estreitinha no muro. E eu entrei. Quando eu entrei, era uma sala. Naquela sala, eu vi uma mesa grande, comprida. E eu olhei aquela mesa, sem saber direito onde eu estava. De repente, eu vi uma porta se abrir. E aquela porta, quando se abriu, saíram umas pessoas vestidas de roupa, assim, parecendo um algodãozinho, mas aquele, não sei se vocês, quando eu falar algodãozinho, conhecem, que nem todo mundo conhece. Algodãozinho é um tecido que fazia saco antigamente, né? Então, aquelas roupas assim, um pouco enxuvaiada, como quem não estava limpa, e eles assim com aspecto muito magro, e saíram e ficaram daquela sala. Mas naquele momento eu me achava como quem eu tivesse na altura desse teto. Eles não me viam e eu estava vendo e ouvindo todos que estavam lá. E quando de repente foi colocado naquela mesa umas cadeiras. E ali se abriu uma porta. E naquela porta que se abriu, saiu um homem trazendo na mão um prato. E colocou o prato naquela mesa. E quando ele colocou o prato na mesa, eu olhei e vi que parecia assim um resto de comida. Que você pega, mistura, mas não sabe misturar bem misturado, e fica que quem olha vê logo que é assim um resto de comida, e colocou naquela mesa ali, e uma daquelas pessoas que estava andando, veio, puxou a cadeira, pegou uma colher e sentou naquela mesa e botou a comida na boca. E quando ela botou a comida na boca, ela disse, não tem sal. E levantou e saiu. Veio outro e abriu, trazendo também um prato. E abriu outra porta e trouxe a comida e colocou na mesa. E ali veio outra pessoa e disse, não tem gordura. E levantou e saiu. Veio outro de outra porta e trouxe outro prato e botou na mesma mesa. E chegou outra pessoa, puxou outra cadeira e disse, não tem sal, não tem tempero. Disse, não tem tempero. Levantou e saiu. E a quarta porta se abriu. E veio outro homem trazendo outro prato e botou na mesma mesa. E já apareceu outra pessoa, comeu e disse, está cru. E todos saíram e fizeram uma fila. E ali, de repente, chegou um outro homem e trouxe um fardo e botou em cima da mesa. Puxou um canivete e rasgou o fardo. E quando rasgou o fardo, eu disse, deve ser a farda do quartel-general. E eu desci rápido. Assim, rápido, eu me achei no chão. E quando eu cheguei, que eu olhei, um homem moreno, estava de frente, e eu disse,
peguei uma daquelas roupas que estava ali, e eu disse, eu preciso trocar de roupa? Aí ele disse, não, você está vestida. Eu olhei para mim e tinha uma roupa que eu não sabia de onde ela tinha aparecido. E eu fiquei me olhando por causa daquela roupa. Que roupa diferente, que roupa maravilhosa. De onde veio? Eu não vesti essa roupa. Eu não sei de onde ela veio. Mas, naquela hora, o homem que estava ali disse, você tem na sua mão uma apostilha. Você não tem uma roupa. Eu disse, não, eu tenho uma roupa. Mas quando eu olho para a minha mão, não era uma roupa. Era uma apostilha. E na apostilha estava escrito, Deus convoca o seu povo para a guerra. Aí eu fiquei admirada daquela apostilha na minha mão. Acordei. E quando eu acordei, fiquei espantada. Meu Deus, eu queria tanto saber, eu queria tanto ver. Mas já estava na hora de eu me arrumar e ir para o meu trabalho. E naquela hora, passaram-se mais ou menos 3 meses. E um dia cheguei na igreja e entrei pela porta, dobrei o joelho e comecei a orar. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Lembra daquele sonho? Eu tomei um susto, procurei para um lado e para outro, não tinha ninguém. Fechei os olhos de novo. E quando eu fechei os olhos de novo, veio, disse, aquela porta que tu entraste é a porta do quartel-general. Significa que é um lugar onde se prepara o homem para a batalha. Aquela apostilha que tu recebeste é o que Deus está preparando para o seu povo. Aquela mesa que tu viste é o púlpito da igreja. Aqueles homens que tu viste em trajes é as almas famintas e sedentas. Aqueles homens que tu viste trazendo alimento são os pastores que estão vivendo, mas não tem mais tempo para a minha palavra. Não tem tempo para ler, para preparar a palavra, porque eles estão recebendo o ministério apenas como quem seja um currículo de crescimento e nada mais. Tu viste aquele povo que ali chegava, o que falavam do alimento? Uns diziam, não tem sal. O sal é o sabor da comida. Não tem gordura. A gordura é a unção do Espírito Santo. Não tem tempero. O tempero é o amor. E está cru, porque eles não têm tempo para meditar na palavra e viver a palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira comida. A palavra de Deus é quem dá alento à igreja e santifica a igreja. Então, irmãos, que cada um de nós possamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos obreiros, pelos nossos evangelistas, pelos nossos professores, pelos nossos missionários e buscar o Espírito Santo para que ele possa restaurar a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que tem vivido a maioria sem saber nem o que é que está fazendo.
Cada um vive ao seu bom forma de entender. E é por isso que nós estamos vivendo esta situação de hoje. Eu sei que essa pandemia que está acontecendo é um alerta de Deus para a nova posição da igreja que o Senhor vai nos dar em Cristo Jesus. Amém.